Como comprovar se a Bíblia merece ou não confiança? Existe alguma ciência que pode comprovar a confiabilidade bíblica? Eu sou o Igor e hoje nós vamos falar um pouco mais das fontes que atestam a confiabilidade da Bíblia. Galera, você já me conhece, eu sou o Igor, diretor do projeto Geração de Samuel. E hoje nós estamos de volta no canal depois de muito tempo. Nós estávamos parados, eu estava terminando minha pós em Teologia Reformada. Graças a Deus conseguimos concluir e inclusive tive a honra de estudar com o Dr. Augusto Nicodemos, foi muito bom. Se quiser depois eu faço um vídeo falando sobre como foi a pós e tal. E outra, se quiser estudar teologia comigo, tem um curso aí embaixo de introdução bíblica. Você vai ter a possibilidade de estudar a Bíblia comigo no passo a passo. E estamos voltando com tudo, tem novos quadros. Inclusive hoje nós estamos iniciando um novo quadro. Esse mês aí nós vamos falar sobre a importância da teologia bíblica. E em homenagem a isso, estamos iniciando alguns quadros. E esse, especialmente, uma parceria com o canal Fatos Impressionantes da Bíblia. Eu vou deixar o link aí embaixo, para você que ainda não segue a gente lá. Não é inscrito no canal Fatos Impressionantes da Bíblia, está perdendo muito conteúdo bom. Então já dá o like aqui embaixo, você que está gostando do vídeo, você que acompanha o nosso conteúdo. E já se inscreve lá, que eu tenho certeza que você vai gostar dos vídeos que eu estou preparando lá também. Meu amigo, que é o pastor Bruno Coelho, que é especialista em Novo Testamento, está preparando terminar a série aí, não sei se você já conhece, dos Evangelhos. Nós temos aqui no canal Geração de Samuel. E eu, Igor, vou começar uma série sobre o Antigo Testamento. Mas antes disso, nós vamos falar sobre a confiabilidade bíblica. Muita gente me perguntando se a Bíblia merece ou não confiança e como examinar. No Instagram e no TikTok esses dias, e até aqui no YouTube, nos Shorts, eu postei alguns vídeos falando sobre a crítica textual. Mas eu queria dizer para você que as formas de nós avaliarmos a confiabilidade da Bíblia não é apenas pela crítica textual. Não. Existem outras formas de nós avaliarmos e comprovarmos a existência bíblica. E é pelas fontes, as fontes da Bíblia. E desde já, antes de nós continuarmos, eu quero deixar como indicação essa maravilha aqui, ó, Manual de Arqueologia Bíblica, Thomas Nelson, de Random Price, com Wayne House. Esse livro aqui é que eu estou usando de fonte. Eu sempre cito minhas fontes no vídeo. Sempre vem algum engraçadinho comentar, pô, mas não tirou isso, não sei o quê. O Mártir do Coliseu, então, de Flávio Josefo, tem um monte de comentário. Não é possível, você está inventando, é história. Irmão, eu sempre cito minha fonte. Não tiro da minha cabeça, não. Não sou maluco, não. Tem fonte. Dá uma olhada nesse livro aqui. Vou ver se eu consigo o link, deixar na descrição, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Não sou eu falando, é um arqueólogo. Nós falarmos sobre as fontes que comprovam a confiabilidade da Bíblia. Eu queria que você entendesse, tem muita gente que perguntou sobre crítica textual, mas crítica textual dá trabalho. Você tem que ser um exegeta, tem que conhecer de exegeta, ou seja, tem que ser um teólogo ou no mínimo um linguista para conseguir fazer uma crítica textual. Então, o que está ao alcance de vocês hoje é a análise de fontes. O que eu vou explicar como você consegue fazer uma análise de fonte, por que é importante a análise de fonte e como essa análise de fonte comprova a veracidade da Bíblia. Primeira coisa que você tem que entender é que as fontes que comprovam historicidade de algo ou veracidade de algo são divididas em fontes primárias e fontes secundárias. Quantas fontes? Primárias e secundárias. As fontes primárias, elas foram confeccionadas ou foram feitas no período em que a história se passava. Um exemplo, sei lá, um vaso que foi esculpido na época. Um exemplo, um cara que estava fazendo a pintura de Napoleão. Foi feito ali na hora, no momento da época. E a fonte secundária é uma fonte de um historiador que fala e pesquisou sobre algo. Uma fonte que é fidedigna, porém não se passa na época.
Então, a primeira coisa que você tem que entender que existem esses dois tipos de fonte, a primária e a secundária. Nós falamos de fonte primária e fonte secundária, eu posso dar um exemplo. Fonte primária, podemos falar os evangelhos, porque apesar de não terem sido escritos os evangelhos e as epístolas na época que Jesus vivia, eles foram escritos na época do fechamento do cânon ou da igreja primitiva. Então foram confeccionados naquele período em que se passava a história. E quando nós falamos de fontes secundárias, nós podemos citar os pais da igreja. As fontes dos pais da igreja, até de outros escritores tardios romanos, que atestam a confiabilidade das escrituras e a confiabilidade de alguns acontecimentos da Bíblia, como, por exemplo, a crucificação de Jesus. E eu poderia dar outros exemplos que atestam, por exemplo, que Pedro foi morto em Roma, quando eu falo dos pais da igreja, e aí, fonte primária e fonte secundária. Entendeu isso, né? Agora nós vamos definir, dentro dessas fontes, existem quatro, da fonte primária, existem quatro tipos de fonte: documental ou escrita, fonte imagética ou iconográfica, fonte arqueológica e fonte oral. A fonte documental ou escrita, podemos já dizer, os livros da Bíblia, os evangelhos. A fonte imagética, por exemplo, seria uma imagem. Nós cristãos, por exemplo, exceto, né, a Igreja Católica no período pós-fechamento do cânon, que começou a fazer imagens, um período bem tardio, na verdade, na oficialização, pós-oficialização da religião cristã pelo Império Romano, isso é assunto para um outro vídeo, começou a fazer imagens. Mas na época nós não tínhamos esse costume, o cristianismo não tinha costume de fazer imagem. Além disso, não tinham artistas para representar Jesus, muito menos máquina fotográfica. Então, nós não temos fonte imagética. Porém, contudo, entretanto, podemos pegar algumas outras fontes para suprir isso, porque nós já temos a fonte escrita. A próxima fonte que eu quero falar é a fonte arqueológica. A fonte arqueológica é a fonte dos achados que comprovam. E aí, dentro dessa fonte arqueológica, podemos até enquadrar a fonte escrita, por exemplo, os manuscritos do Mar Morto, que foram achados, datados do primeiro século, e quando foram comparados com as fontes mais antigas, e aí já é um assunto de crítica textual, que eu posso falar em um outro vídeo, quando foram comparados com outras fontes, as fontes mais antigas viram que não havia variação. Havia apenas um exceto de 5% tendo em vista a erros de ortografia, mas fora isso não havia variação no sentido 95% invariável. Continuando nesse assunto, temos a fonte arqueológica. Eu vou falar um pouco mais sobre o que é arqueologia, a importância da arqueologia hoje aqui. E nós temos a fonte oral. Eu falei no canal lá do Fatos, e eu não sei se eu já falei aqui, mas para os evangelhos serem escritos, acredita-se que demoraram aproximadamente 20 anos. No mínimo 20 anos para eles começarem a serem escritos. Logo, durante esse período, tanto que o que foi escrito primeiro não foi os evangelhos, apesar de primeiro estarem os evangelhos no Novo Testamento, foram as epístolas. Porém, os evangelhos demoraram no mínimo 20 anos para começarem a ser escritos. Então, como que circulava essas informações? De uma forma oral. Primeiro, que as pessoas, os judeus, eles prezavam muito, eles tinham o costume de passar com fidelidade o conhecimento oral. É por causa disso que nós temos vários ensinamentos e várias tradições orais judaicas. Eles tinham esse costume. Até hoje, a tradição oral judaica é fortíssima. Outro ponto é, nem todo mundo, na época, principalmente do cristianismo, quando iniciou o período bíblico, sabia ler e escrever, era alfabetizado. Logo, a importância de circular a fonte oral. Conseguiram entender a diferença das quatro fontes? O que você achou? Comenta aqui embaixo. E o que é arqueologia, Igor? Arqueologia origina-se de duas palavras, arque e logos. Logos.
logos, estudo, arque, princípio, e aí, ou logos pode ser palavra, discurso. E aí, quando nós vamos juntar as palavras, nada mais, nada menos que seria a ciência que estuda restos da cultura material da época e do povo e estudado. Então, eles vão estudar restos da cultura material. Toda cultura deixa restos materiais. E o arqueólogo ele vai estudar isso para ver se aqueles restos realmente comprovam o que estava escrito nas fontes históricas. Nas fontes escritas, eles vão comparar para ver se realmente há fidelidade. E eles vão comparar para entender um pouco mais sobre a cultura. E a arqueologia tem essa importância e constantemente tem sido achados inúmeros fatos, inúmeros artefatos que comprovam a confiabilidade da Bíblia. Já foi comprovada a existência de Nabucodonosor, já foi comprovado que os pergaminhos, a Bíblia não foi alterada por causa dos pergaminhos do Mar Morto. E aí eu poderia falar 1 hora de vídeo aqui só sobre coisas que foram comprovadas. Inclusive, no fato, de vez em quando, a gente, né, posta algumas coisas aí falando sobre inclusive, esse vídeo aqui eu vou repostar no Fatos. A gente posta algumas coisas aí falando sobre achados arqueológicos. Então, você que não segue, segue lá. E hoje nós terminamos as nossas fontes. Em breve eu pretendo fazer mais vídeos falando sobre as importâncias dessas fontes e como que elas funcionam. Se você quer saber mais, ficou alguma dúvida ou precisa de alguma ajuda, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo respondendo a sua pergunta. Fique ligado nos próximos vídeos que estão vindo aí, porque estão muito bons. Se gostou, já deixe o seu like e compartilhe para um amigo. Deus abençoe sua vida.